Muito boa noite a todos. Excelentíssimos senhores deputados José Manuel Carpinteira, doutora Emília Cerqueira, doutora Hilda Araújo Novo e doutor José Inácio Faria, eurodeputado. Doutor Miguel Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha e presidente da Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte. Doutor Augusto Marinho, presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca. Engenheiro Fernando Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova Cerveira. Dom Lourenço da Amada, representante dos Conjurados 1640. Dr. Eduardo Teixeira, presidente da Comissão Política da Secção de Viana do Castelo do PSD. Dr. Cássio Lopes, vice-presidente da Comissão Política e Conselhia de Ponte Lima do Partido Socialista. Dr. Filipe Amorim, vice-presidente da Comissão Política da Secção de Ponte Lima do PSD. Dr. Gonçalo Pimenta de Castro, presidente da Real Associação de Braga. E falta também aqui referir, e peço desculpa pelo lapso, o Dr. Paulo Sousa, vereador da Câmara de Ponte Lima, de Pelouro da Educação, em representação do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro António Cruz, do Conselho de Administração da Fundação do Crédito Agrícola, o Sr. Fernando Paulino, da empresa Minho Fumeiro, o Dr. Ricardo Lopes, vice-presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, em representação do CEBAL, o Conselho Empresarial do Alto Minho, senhores diretores das escolas aqui presentes, excelentíssimos senhores professores, alunos, meus caros senhores e minhas senhoras. No portal do Governo considera-se o ano 1143 como o ano da fundação de Portugal. Mas Portugal é o único país do mundo que não celebra oficialmente a data da sua fundação, como país independente, o dia do seu aniversário. E este sim é motivo de festa, de vaidade e de coesão nacional. Na sequência de Eurico e Valdevez, Portugal passa a ser uma unidade política autónoma relativamente ao Reino de Leão. O arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, principal condutor da política externa do príncipe português na fundação do novo reino, procurou conciliar Dom Afonso VII Leão e Dom Afonso Henriques, conseguindo que eles se encontrassem em Zamora nos dias 4 e 5 de outubro de 1143, na presença do cardeal Guido de Vico, delegado do Papa Inocêncio II. O que, por sua vez, liga à Cúria Romana ao acordo celebrado, culminou com o reconhecimento de iure de Portugal como Estado independente e do reconhecimento por parte de Afonso VII do título de rei Afonso Henriques, título que já era por ele anteriormente usado. Oficialmente, no dia 5 de outubro, comemora-se a implantação da República de 1910, que teve como ato preparatório o assassinato de El-Rei Dom Carlos por ordem expressa da Carbonária, braço armado da maçonaria, ignorando ou procurando fazer esquecer as autoridades republicanas atuais e passadas, que foi no dia 5 de outubro de 1143, com o Tratado de Zamora, que surge um novo Estado, Portugal, como reino independente. Para o professor Soares Martínez, naquela cidade leonesa de Zamora, onde em 1125 Dom Afonso Henriques se armara a si próprio cavaleiro, segundo o costume dos reis, foi ele reconhecido a 5 de outubro de 1143 como soberano pelo rei de Leão, de quem dependia até aí o condado portucalense. A separação política de Portugal operou-se por esse reconhecimento. Portugal foi consolidando a sua independência nacional e independência ao longo dos séculos, a sua identidade e independência ao longo dos séculos. E com as vitórias alcançadas em Aljubarrota e nas linhas Torres Vedras, ultrapassou respectivamente a crise de 1383-85 e as invasões francesas do século XIX. E a ocupação castelhana, que durou 60 anos, terminou no dia 1 de dezembro de 1640, acontecimento que hoje aqui invocamos. Na noite de 30 de novembro de 1640, um grupo de arrojados portugueses reuniu-se no Palácio de Dom Antão de Almada, em Lisboa, para ultimar os preparativos da revolta que iriam perpetrar no dia seguinte, no sentido de libertar o reino de Portugal do jugo de uma dinastia estrangeira e usurpadora, período em que Portugal sofreu grandes reveses ao ser envolvido nos conflitos internacionais que a Espanha teve com a Inglaterra, com a França e o envolvimento na Guerra dos 80 anos ou na Revolta Holandesa. A vitória alcançada no dia 1 de dezembro de 1640 veio finalmente permitir que Portugal fosse devolvida à sua plena independência de nação livre e soberana. É, pois, uma das datas mais significativas da nossa história e fundamental para todos os portugueses, quer sejam eles monárquicos ou republicanos, e que importa lembrar numa época em que a nossa soberania é constantemente ameaçada. Importa recordar que, se não fosse a restauração da independência, não existiria o dia 10 de junho, o 25 de abril, etc., uma vez que a agenda dos feriados oficiais portugueses coincidiria com a espanhola.
E nesta hora não devemos esquecer a ilegítima ocupação espanhola de Olivença, território onde durante muitas décadas a cultura portuguesa foi alvo de repressão e violência, designadamente em 1840 com a proibição do uso da língua portuguesa, incluindo nas igrejas. É, pois, um imperativo patriótico exigir que os governantes portugueses não reconheçam a soberania espanhola sobre este território, que, à luz do direito internacional, é parte integrante de Portugal. O governo de Espanha afirmou há alguns dias atrás querer ter alguma coisa a dizer sobre Gibraltar, no caso do Brexit, e o governo português concorda com a posição espanhola. Com a aproximação das eleições na Andaluzia, Pablo Casado, líder do Partido Popular, pediu um Gibraltar espanhol e nós portugueses, quando reivindicamos a Olivença, apenas pedimos a devolução do que é nosso e que foi ocupado e não cedido, pois o território de Gibraltar foi cedido à Grã-Bretanha pela Espanha, em 1713. De igual modo, as autoridades portuguesas devem prestar atenção às intenções espanholas sobre as Ilhas Selvagens, as ilhas portuguesas mais a sul do território, localizadas a 250 km do Funchal. Mas no dia 30 de novembro de 2018, o que é que defenderiam os conjurados perante os constantes desafios com que se depara o nosso país? Defenderiam, com certeza, uma sociedade mais justa e equitativa, que trate como igual o que é igual e desigual o que é desigual, que não tenha dois pesos e duas medidas, que abra novos horizontes que assegurem um presente e um futuro melhor para os mais jovens e menos jovens. Defenderiam o desenvolvimento equilibrado do país, o interior e o litoral, o meio rural e as cidades, com a criação de uma ordem económica assente no uso correto e na gestão racional dos nossos recursos naturais, que dignifique o homem, o ambiente, o nosso património, a história e a cultura portuguesa. Defenderiam a liberdade de expressão, de pensar, de alegar, contrapor, combatendo a perigosa escalada da lógica de pensamento único, do fundamentalismo moralizador, do politicamente correto e dos polícias do pensamento, impedindo desta forma o aparecimento de fenómenos populistas que espreitam uma oportunidade para se destacarem. O pensamento único é próprio das ditaduras e incompatível com a democracia, que é plural na sua essência. Defenderiam uma outra Europa. A União Europeia não pode ser a uniformização europeia. Só a diversidade das várias culturas europeias é que define a unidade da Europa. Esta cultura terá de assentar na afirmação das comunidades históricas que formam a Europa. A União Europeia, tal como vem sendo desenhada pelos eurocratas, põe em causa as nossas liberdades e prerrogativas históricas. Portugal não pode permanecer insensível ao desaparecimento gradual da sua cultura e civilização, integrado como ficará numa única região ibérica. E para manter a sua sobrevivência como nação, Portugal não pode deixar de ser rural, porque é da terra que vem o pão, e tem de continuar a ser atlântico e marítimo, o povo que mais cedo tornou possível a atual universalidade das nações e povos. Se Portugal não deve sair da Europa, também não se pode circunscrever nela. Temos de restaurar a nossa dignidade e reassumir a nossa vocação universal, aprofundada a comunidade dos países de língua portuguesa, de modo a que evolua no âmbito das políticas comuns e nos domínios económico e cultural. Só por esta via poderão os portugueses reencontrar-se, para além das divergências ideológicas, como membros de uma sociedade política concreta e viva, capaz de desempenhar, perante os outros povos de cultura lusíada, um papel positivo no campo dos valores universais. Viva Portugal, viva o Rei! Peço ao Sr. Miguel Alves para vir fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante, Sr. Ascenso Simões.